Boa noite, pessoal. Professor Jean que vos fala novamente. Bem, dando sequência ao nosso estudo, vamos agora falar sobre a estatística descritiva e inferencial, né? A estatística é uma ciência que se dedica ao desenvolvimento e ao uso de métodos para resumo, apresentação e análise de dados. Então, hoje nós todos somos familiarizados com a estatística quando a gente vê, por exemplo, pesquisa de opinião, quando a gente vê dados sobre coleta de número de casos. Hoje a gente está vivendo muito isso, né? Nessa situação toda que nós estamos vivendo. Muitos dados estatísticos têm sido constantemente noticiados. Então, a estatística, ela se dedica a essa coleta e essa organização e a mesma extrapolação dos dados que são coletados. A estatística ela pode ser dividida em duas grandes áreas: a estatística descritiva e a estatística inferencial. A descritiva ela se propõe, né, a organizar os procedimentos usados para organizar e resumir e apresentar dados numéricos. Então, a descritiva nada mais é do que você ter um conjunto de dados e você vai apresentar, você vai usar aqueles dados que você consegue extrair de uma amostra, né, para mostrar algum fenômeno que você esteja estudando. Por exemplo, na nossa área, né, especificamente aqui no nosso curso, nós vamos fazer ensaios mecânicos. Então, vamos imaginar que você esteja numa equipe que vocês fabricaram 10 corpos de prova. Desses 10 corpos de prova, nós vamos ensaiá-los em tração. Então, como bem a professora Elza já nos colocou hoje mais cedo, nós vamos ter, para cada corpo de prova, todas aquelas propriedades que são decorrentes do ensaio de tração. Tipo, limite de resistência à tração, módulo de elasticidade, tensão máxima, que é o limite de resistência à tração, tensão de escoamento, deformação na ruptura, deformação na tensão máxima. São todos dados que nós vamos levantar de cada corpo de prova. Então, se você tem até 5 dados, 5 propriedades em tração que você vai levantar de cada corpo de prova, quando você multiplica por 10, cada propriedade, por exemplo, o módulo de elasticidade, vão ter 10 repetições. Nós precisamos, por meio da estatística descritiva, né, organizar esses dados de forma que nós consigamos estudar a propriedade como um todo a partir de dados resumidos. Por exemplo, né, se eu quero estudar qual é o módulo de elasticidade que representa a série de 10 corpos de prova ensaiados, eu vou usar, por exemplo, a média aritmética. A média aritmética é um dado que vai centralizar, digamos assim, vai apresentar uma tendência do comportamento em relação ao módulo de toda a série, né? Então, aí se encaixa os procedimentos para a geometria, para a estatística descritiva. A estatística inferencial, também chamada de indutiva, né, é a coleção de métodos e técnicas utilizados para estudar uma população baseados em amostras probabilísticas dessa população. Ou seja, enquanto aqui na descritiva você tem um número limitado de amostras, finito, que a gente vai levantar as propriedades uma a uma, aqui na inferencial você tem uma população que é muito grande, né, e dessa população nós vamos tirar apenas uma amostra, como a gente tem aqui nesse slide, né? Então você tem uma população que é o universo todo que você quer pesquisar, mas você não vai levantar informação de cada indivíduo dessa população. Nós vamos pegar alguns indivíduos, né, e vamos tirar uma amostra dessa população. Os testes que nós vamos realizar, as pesquisas que nós vamos fazer, as propriedades que nós vamos levantar, vão ser na amostra, e a gente quer que essa amostra seja representativa do todo, da população. Daí, nós dizemos que a estatística inferencial
trabalha com dados probabilísticos, porque você tem que extrapolar o resultado dessas amostras para a população como um todo. É claro que toda vez que a gente faz isso, nós temos um nível de confiança, uma confiabilidade que está associada, como também um erro, né? Um nível de erro que é aceitável para a extrapolação que você está fazendo. Né? Então, tudo isso tem que ser previamente definido antes de nós fazermos o estudo em si. Tá? Principais conceitos estatísticos necessários ao tratamento de dados de ensaio. No nosso caso, como eu já disse antes, nós vamos lidar com estatística descritiva. E da estatística descritiva, apesar de que em sala, quando nós voltarmos, nós vamos ver outras ferramentas, né? Eu vou até deixar disponível lá no SIGA para vocês baixarem a apresentação completa. Aqui eu vou apresentar para vocês só duas, que é o que nós vamos fazer à distância. A média aritmética, né? Número que, levando em conta o total de elementos da amostra, pode substituir a todos sem alterar determinada característica desse conjunto. É aquilo que a gente estava falando. Se eu tenho um conjunto de 10 amostras, eu vou levantar, por exemplo, a tensão de escoamento. Cada uma vai ter uma tensão de escoamento diferente. Né? Então, o que eu faço? Né? O que é a média aritmética? É simplesmente você somar o valor daquela propriedade. Né? Então, a média é x barra é igual ao somatório de i, né, variando da primeira amostra até a enésima amostra, i varia de 1 até n, né, da primeira até a décima, do valor daquela propriedade, de cada uma das propriedades. Então, eu vou somar todas elas individualmente, vou fazer o somatório e depois vou dividir pelo número de amostras. Se eu somei 10 propriedades de 10 amostras, eu vou dividir o total do somatório dessas propriedades por 10. Daí eu tenho a média aritmética. Essa média, ela representa, né, num único número, o comportamento do todo. Ela não é exatamente o comportamento individual. Ela é uma média que representa o comportamento do todo resumido num único número. Além da média, nós vamos trabalhar também com o desvio padrão. O que é o desvio padrão? Medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Ou seja, é uma medida de erro. Se nós vamos utilizar uma média para representar, né, em um único número um conjunto de resultados diferentes, por exemplo, a tensão de escoamento, como eu citei antes, essa média ela vai ter um erro. Cada um dos valores individuais para cada amostra de tensão de escoamento vai ter um erro, pode ter um erro, né, associado em relação à média. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um corpo de prova que a tensão de escoamento seja 100 e um outro corpo de prova que a tensão de escoamento seja 150. Soma os dois, 250 dividido por 2, a média dá 125. Ou seja, 125 é a média do 100 e do 150, mas ela não é nem o 100 nem o 150, ela está no meio. Então, você tem uma distância da média para o limite inferior e distância da média para o limite superior. Quanto mais heterogêneo, quanto mais diferentes forem esses valores, maior o desvio padrão. Quanto mais próximos um do outro, menor é o desvio padrão. Aí chega nesse caso, se for zero de desvio padrão, quer dizer que os valores são todos iguais. Né? É como se a tensão de escoamento das 10 amostras fossem iguais. E isso acontecendo, o desvio padrão, obviamente, é zero, porque a dispersão é zero. Então, todos os valores são exatamente iguais à média. E como é que eu calculo o desvio padrão? O desvio padrão é igual à raiz quadrada do somatório, variando de 1 até n, ou da primeira até a última amostra, do valor da propriedade menos a média, né? A diferença da propriedade individual menos a média elevada ao quadrado, sobre o número de amostras menos 1. Né? Então, assim a gente calcula o desvio padrão. Beleza? Então, no próximo vídeo, né, nos próximos vídeos, nós vamos mostrar como fazer isso nas planilhas eletrônicas. Ok? Até a próxima.